Agradeço esta oportunidade, à Casa Espírita, Centro Espírita Joana d'Arc. Pessoal, hoje o nosso estudo é um tema muito importante, muito abrangente. Todos nós conhecemos este processo na prática, em maior ou menor grau, e muitas vezes esse assunto não é discutido. Mas vale salientar que Allan Kardec tratou deste tema em todas as suas obras, no Pentateuco Espírita, na Revista Espírita. Então, é um assunto muito importante que não será esgotado nesse nosso encontro de 60 minutos. Mas espero que nós possamos fazer uma reflexão muito importante e que a gente possa, em algum momento, dar continuidade. Inicialmente, eu gostaria que todos vocês observassem essa figura, essa simples figura, por 3 segundos. Ela é muito importante para uma reflexão posterior que nós vamos fazer durante a nossa discussão. Então, observem esta figura por 3 segundos. Mudamos a figura, é uma figura diferente, mas é complementar à outra. Então, eu peço-lhes que observem esta figura por 3 segundos. Por fim, temos uma terceira figura. Nós estamos vendo aqui um painel representando uma cidade, com paisagens, detalhes, muita geometria. Observem esta figura por 3 segundos. Muito bem. Certa vez eu escutei uma frase, uma afirmação, dizendo que as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas atitudes são elementos dinâmicos de indução. Será que o nosso comportamento, aquilo que fazemos, seja objetivamente na concretude da matéria ou no contexto mental, será que nós influenciamos o nosso próximo com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com a nossa forma de agir? Será? Nós vamos discutir bastante esta premissa no nosso estudo. Vou contar para vocês uma história. É uma história singela, uma história verdadeira. É uma história contada por Richard Simonetti, na sua obra Quem Tem Medo da Obsessão. Richard Simonetti foi um palestrante espírita, nascido no estado de São Paulo e que esteve em Uberlândia. Muitas vezes fez palestra em várias casas espíritas. Então, um belo dia, ele havia retornado de um ciclo de palestras, chegou tarde em casa, mas chegou muito bem, chegou com muito vigor, satisfeito do trabalho empreendido. Então, ele dormiu, repousou. No outro dia, ele acordou bem disposto, e aí ele fez aquela caminhada habitual, né, que lhe era tradicional, e nessa caminhada, ele encontrou com um amigo, um querido amigo. Esse amigo olhou para ele, reparou a fisionomia, as expressões, falou: Richard, eu estou percebendo uma coisa, você está com a fisionomia muito abatida. Você está cansado? Fez alguma coisa que o levasse à exaustão? Richard disse: não, meu amigo, eu estou muito bem. Isso é simplesmente uma impressão sua, porque definitivamente eu estou ótimo. Eles se despediram. Richard disse: eu estou ótimo. Logo em seguida ele pensou: estava. A partir do comentário daquele amigo dele, daquele confrade, ele percebeu uma mudança drástica no seu ânimo. Ele até mencionou que o seu ânimo murchou. Então ele voltou para casa, se sentiu cansado, se colocou diante do espelho, observou-se com olheiras, a fadiga tomando conta do seu corpo. Aí, mal chegou a esperar a noite, foi para a cama, prostrado, com muito esforço. Ele, no outro dia, foi à casa espírita, lutando contra essa indisposição. E ele percebeu, incrível, foi uma simples observação de um amigo, sem qualquer elemento maldoso, sem qualquer intenção negativa ou frívola, preocupado com a minha saúde, mas a partir daquilo ali eu me senti cansado. Então, meus irmãos, eu repito, nossas emoções, nossos pensamentos, nossas atitudes influenciam quem está em nosso raio de ação?
Sob outro aspecto, na engenharia reversa, as emoções, pensamentos e atitudes do nosso próximo influenciam o nosso comportamento? No caso de Richard Simonetti, nessa singela história que ele publicou na obra, influenciou. Agora eu vou trazer para vocês, corroborando essa tese, não se preocupem, eu vou fazer uma leitura do Livro dos Médiuns de um parágrafo. Kardec, no item 240 do Livro dos Médiuns, diz o seguinte: conhecemos um homem que não era jovem nem belo, mas se achava sob o império de uma influência que, por uma força irresistível, este homem, se ajoelhava diante de uma jovem, a qual ele não tinha nenhuma intenção. E ele, com um sentimento forçado, a pedia em casamento. Então, vejam bem, este homem caminhava pela cidade francesa, quando se deparava com uma jovem que ele não tinha um sentimento especial, uma força, algo incoercível, o forçava a se ajoelhar no chão e pedir a mão daquela jovem senhora em casamento. Ele mal a conhecia. Outras vezes, ele sentia nas costas, nas pernas, uma pressão enérgica que o forçava, malgrada a vontade a que a isso se opunha. Ele se ajoelhava, beijava a terra nos lugares públicos e na presença da multidão. Este homem passava por louco entre seus conhecidos, mas nós, Kardec dizendo, estamos convencidos que ele tinha plena consciência do ridículo. Então, percebam, mais um exemplo. Este jovem se colocava diante de uma moça a pedir em casamento, sem que nutrisse um sentimento diferenciado por ela. Em outras circunstâncias, esta pressão nos seus joelhos o vergava ao solo e compulsoriamente ele beijava o chão. E Kardec sabia que ele, este homem, tinha noção de que aquela situação era ridícula. Reflexão. Será que havia a influência de um pensamento, de uma ideia, de um espírito, de uma multidão de espíritos, influenciando, induzindo o comportamento desse jovem? Vamos trazer aqui as palavras de Emmanuel num livro fantástico chamado Pensamento e Vida. Emmanuel, nesse livro, dedica um capítulo completo ao tema associação. E ele diz o seguinte: a sugestão é um acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Vamos simplificar o que Emmanuel está dizendo? Que nós, pela emissão do nosso pensamento, pela exteriorização das nossas ideias, pela forma como agimos, permutamos ideias, afirmações, sensações e sentimentos com aqueles que nos cercam. Isso, gente, é um fenômeno recorrente, é ininterrupto. Nós pensamos, em pensando, nós agimos. E esses pensamentos se congregam conforme o nível de aderência ou afinidade, conforme a interseção, similaridade destas ideias. Significa que aqueles que pensam de forma assemelhada se conectam. Emmanuel diz mais. O pensamento é uma força mental que carrega a ideia por imagem viva. Não tenham dúvida, quando nós pensamos, esta onda mental modifica o fluido que nos cerca. E esse fluido, ele assume forma, ele adquire cor. As propriedades sui generis do fluido cósmico universal são modificadas por diversas transformações, inclusive sob a ação do nosso pensamento. Essa imagem que é carregada em nosso pensamento, a princípio não é boa nem má. O que vai imprimir a qualidade? A nossa intenção. O efeito que queremos imprimir nesta imagem, que é tangibilizada sob a ação do nosso pensamento.
Vocês vão se lembrar aquela passagem do centurião, que ele tinha um servo doente em casa, e ele foi até Jesus e disse: Mestre, meu servo está muito doente, basta que o Senhor queira que ele seja curado, e ele será. E o mestre então se prontificou a ir à residência do centurião, mas o centurião, mostrando, denotando o tamanho de sua fé, disse: Mestre, basta que o Senhor queira. E Jesus curou o centurião, mostrando a força do pensamento, que o pensamento se utiliza dessa estrada chamada fluido para a produção da intenção. Não era necessário deslocamento físico, geográfico de Jesus à casa, porque para o pensamento bem intencionado não há distância. Então, meus irmãos, Emmanuel agora afirma aquilo que perguntamos. Sim, nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Quando pensamos, o nosso pensamento tem um alvo, o nosso pensamento ele carrega propriedades e ele sempre chega ao seu alvo e ele produz modificações a quem o assimila. Como o nosso tema é obsessão, nós vamos falar da assimilação, porque não necessariamente nós vamos assimilar aqueles pensamentos que não desejamos. Nós vamos discutir isso aqui com bastante detalhe. Emmanuel diz: todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas. Pensamento é matéria, é a essência da alma exteriorizada. Já perceberam que muitas vezes nós adentramos um ambiente qualquer, e sem que tenhamos o conhecimento prévio do que houve ali, seja um ato alegre, seja um ato triste, um ato melancólico, nós sentimos, percebemos, assimilamos as características vibratórias daquele ambiente. Se nós entramos num recinto onde houve uma discussão calorosa, agressiva e violenta, mesmo que não saibamos, que não tenhamos o conhecimento do que ocorreu ali, quantas vezes nós sentimos que houve ali, sim, algo permeado de desequilíbrio? Ora, é o ambiente se modificando às custas dos pensamentos, das vibrações, de quem ali pensou, agiu, sentiu. Isso é tão latente que Kardec dedica um capítulo no livro A Gênese sobre os fluidos e a fotografia do pensamento. E ele até menciona a questão da aura, que é esse campo eletromagnético ao redor de nosso corpo e nosso perispírito. O nosso pensamento produz, inclusive, imagens que são fotografadas nesta aura. E aí, com facilidade, aquelas pessoas que conseguem enxergar, transcender a matéria, os famosos videntes, eles percebem estas imagens. Mas nós não estamos aqui falando de evidência, nós estamos falando da capacidade do pensamento de tangibilizar formas. E essa energia, essa ideia, este convite, chega a quem direcionamos o pensamento. Ou chega a nós, onde o pensamento de alguém foi encaminhado. Isso se chama assimilação de correntes mentais. Continuando ainda no livro Pensamento e Vida, cada atitude polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. Vamos simplificar? As nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ideias, se forem assimiladas por aqueles que pensam como pensamos, em maior ou menor grau, produz um efeito de indução. Aquele que assimila o meu pensamento tem a tendência
o viés de imitar a minha fala, o meu comportamento, e assim também nós o fazemos. Percebam que pessoas muito afinizadas têm um grau de indução recíproco tão forte que muitas vezes a impressão que temos é que um imita o outro. E o contrário também é verdadeiro. Estamos falando aqui dessas propriedades do pensamento, da associação mental, porque isso é um instrumental muito importante, fundamental, para compreendermos o mecanismo das obsessões. Agora, nós vamos trazer Allan Kardec novamente, com uma pergunta clássica. Uma pergunta que eu tenho convicção que quase todos vocês, se não todos vocês, conhecem ou já ouviram falar. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Aquela resposta que conhecemos. Muito mais do que imaginais. Os espíritos influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Aqui, desde 1857, sob a inteligente pergunta do codificador, o espírito de verdade, que para alguns é um, para outros são muitos, não vamos entrar nessa polêmica, mas já reverbera para nós como somos influenciáveis, na mesma medida que também somos influenciadores. Estamos falando de conexão mental, vínculo mental e influenciação. É claro que aquele que ora, e o que é oração? A oração é um pedido de louvor, ou é um pedido, um louvor ou um agradecimento. Quando nós oramos com a humildade necessária para que este rito seja considerado uma oração, quando nós oramos, nós estamos conectados aos trabalhadores do bem. Nós estamos assimilando as energias da espiritualidade superior. Nós estamos influenciando o nosso próximo em conformidade às leis divinas. Mas quando o nosso pensamento está no desequilíbrio, a influência que propiciamos, ou a influenciação à qual nos submetemos, remete também ao desequilíbrio. Então, há inúmeros, infinitos matizes em consequência a essas associações. Mas aqui nós vamos falar sobre a égide do tema obsessão. Então, vocês se lembram daquela figurinha que eu pedi a atenção de 3 segundos? É uma analogia que fiz à lição de Emmanuel. Emmanuel diz que a influência negativa, no seu início, ela pode ser comparada a um pingo de sombra. Ora, se sairmos à rua e um pinguinho de água cai em nosso corpo, não há estrago, não vai alterar a sua temperatura com relevância. O pensamento vulgar, malicioso, na sua fase inicial, é similar a um pingo de sombra. Sabem aquele pensamento despretensioso, que carrega maldade, mas aparentemente inocente, sem grandes consequências? É assim que se inicia uma influenciação no desequilíbrio. E todos nós, quando alvejados, atingidos pelo pingo de sombra, temos a capacidade plena de refutarmos, de rejeitarmos, de alterarmos a nossa polaridade, a nossa aderência àquele pensamento. Então eu chego, José Roberto, deixa eu falar uma coisa para você que eu fiquei sabendo da Neide Santana. Um pingo de sombra, uma ameaça, talvez uma fofoca, um falso testemunho, um comentário indelicado, indesejado. Neste momento do pingo de sombra, onde a influência negativa começa no seu mínimo nível, nós podemos cortar o mal pela raiz. Basta esforço e boa vontade.
Parafraseando a eletrônica do computador, é quase que uma decisão binária, é um sim ou um não. Pensamento veio, o pingo de sombra. Não tenho adesão, não vou me aderir a isso. Agora, vem aquele pensamento que nós estamos simbolizando como pingo de sombra, aquele pensamento supostamente inocente, mas dotado de malícia, eu não evito. E aí começam a vir outros. Imaginem na chuva, agora não é mais um pinguinho que cai em nós. São muitos e muitos e muitos. Se esses pingos de sombra, se esses pensamentos iniciais desequilibrados não são contidos, aí nós vamos àquilo que é um pingo de sombra, nós vamos àquela segunda imagem, que Emmanuel chama de linha firme. A junção, a aglutinação, a condensação destes pingos de sombra, ou seja, a recorrência destas pequenas sombras em nós, isso se torna algo mais potente, de movimento desequilibrado mais intenso. Pode ser que tire o nosso equilíbrio, e aí a gente tem plenas condições de extirpar isso de nossa mente, de nosso coração, mas exige esforço. Aquilo que era pequeno, diminuto, a gota de sombra, muitas delas se juntaram, ou seja, eu fui aceitando pensamentos, vários deles, sob vários aspectos, de diversas fontes, e eles tomam corpo. Por isso, Emmanuel simboliza como a linha firme, o amanhã, ou seja, o pingo de sombra que não foi contido, que se juntou, que adquiriu uma consistência. Mas e se nós, então, diante desse turbilhão de pensamentos, outrora gotas de sombra que se juntaram e agora estão firmes, pensamentos negativos, pensamentos desequilibrados, se nós continuamos a oferecer a guarida, permitir com a nossa vontade a assimilação, até mesmo a concordância destes pensamentos simbolizados como as linhas firmes, aí nós temos aquela terceira figura. Agora vocês estão entendendo o que eram aquelas figuras. São graus de aceitação mental ou comportamental de ideias desequilibradas. Quando nós não evitamos o pingo de sombra, aqueles pensamentos supostamente ingênuos, mas carregados de desequilíbrio, aquilo se condensa numa linha e nós não evitamos até que nós temos o quê? A comparação. Um poderoso painel, onde nós estamos assimilando apelos infelizes, que podem nos aprisionar em turbilhões de trevas. E esta frase toda não é minha. Essa frase é de Emmanuel. Meus irmãos, nessa situação, talvez nós já estejamos num grau de perturbação severa. Mas lembrando que toda grande perturbação, ela começou numa ideia simples, na aceitação de um conceito diminuto, no pingo de sombra. Temos condições de evitar os pingos de sombra? Temos muitas condições. Temos condições de lutar contra as linhas, ou seja, os pingos que se juntaram e enrijeceram conceitos que nos estabelecem em desequilíbrio? Temos. Afinal de contas, nós mencionamos oração. Aniceto, no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da coleção André Luiz, diz que a prece é o maior influxo magnético dado ao homem na Terra. A oração que fortalece, que blinda a nossa mente ao desequilíbrio e, ora, nos coloca em sintonia com espíritos superiores, portanto, menos receptivos às ideias infelizes. Mas se nós não fazemos isso, ou se deixamos nos levar pela adesão aos pensamentos desequilibrados, e muitas vezes pensamentos nossos, tal qual este painel vigoroso, a situação se torna mais difícil. Porém, a gente lembra da pergunta 469 do Livro dos Espíritos, 10 perguntas para frente daquela da influência. Como nos livrarmos desses pensamentos infelizes? A resposta é muito simples.
e muito sábia. Trabalho e oração. Percebam que nós ainda não conceituamos o final do tema obsessão. Nós estamos chegando lá. Então, meus irmãos, pingo de sombra, o pensamento despretensioso, desequilibrado, que a gente evita com facilidade desde que queiramos. Os pingos de sombra não são evitados, a gente já molha, forma uma linha. Esses pensamentos recorrentes não são combatidos. Pode ser que nós, sempre com o advento da nossa vontade, da nossa permissão, nos conectemos ainda mais às multidões de pensamentos infelizes. E aí, muitas vezes, esse quadro se agrava. Vou trazer aqui para vocês um diagrama, uma animação, nós mesmos que fizemos, então eu peço desculpas pela simplicidade, mas observem aqui, nós temos dois indivíduos, um do lado esquerdo, um do lado direito, em comunhão mental. Essa comunhão mental nós podemos chamar de sintonia, de associação, de vínculo magnético, né? Quantas vezes nós iniciamos a oração? Vamos agora entrar em sintonia com o mestre, ou seja, vamos agora qualificar o nosso pensamento para que possamos estabelecer uma ligação vibratória, vibracional com Jesus. Ora, ninguém, espíritos de expiações e provas, não entrarão em sintonia fina com Jesus. Mas aquela sintonia aberta, aquela comunhão de objetivo, aquela aceitação da verdade do Cristo, estabelece sim uma sintonia. Não tenham dúvida disso. Então, nós temos aqui dois irmãos em sintonia. E aí funciona assim. O nosso amigo aqui da esquerda pensou. Como há entre esses espíritos um vínculo mental, uma sintonia, pelo fluido, este pensamento sai do emissor ao receptor. Então, ele pensou. O pensamento, essa ideia, esse apelo chegou ao emissor. E aí nós perguntamos, este receptor, este indivíduo da direita, ele é obrigado a aceitar aquela ideia? Não, não é obrigado. Depende dele? Sim, ele tem livre-arbítrio. Então, a ideia chega. Imaginemos-nos chegando essas ideias até a gente. O que precisa, o que é necessário para que essa ideia seja assimilada e faça parte, inclusive, do campo astral desse indivíduo da direita? A aceitação. Então, quando chega a ideia, ainda que haja um vínculo, uma sintonia, uma afinidade, que pode ser pelo amor e pode ser pelo ódio, tem que ter uma aceitação. No nosso caso aqui, pedagógico, não houve aceitação. Então, essa ideia, ela não se instaura neste receptor. Mas aí nós temos uma outra situação. Há uma insistência, um outro apelo, um outro convite. Do que depende? Depende da aceitação. No nosso exemplo, sim, essa ideia foi aceita. Então, percebam que é como se este pensamento, essa ideia, esta emoção, se instalou neste receptor. Esse sistema de permuta em nossas vidas, ele é constante, ininterrupto. E aí, havendo esse vínculo magnético, essa reciprocidade, agora é o nosso amigo da direita quem pensa e emite o seu pensamento. Vai aceitar? Aceitou. E quanto mais há este fluxo, esta troca de ideias correspondidas, de ideias aceitas, mais o fenômeno se repete. Então, percebam aqui uma troca constante de ideias que nós materializamos. E vejam como há a assimilação destes elementos, dessas ideias, dessas emoções, destas concepções. Mas é exatamente isso que acontece. Estamos o tempo todo sugerindo, emitindo ideias, apelos e recebendo. Assimilamos aquelas que queremos. É claro que quando há uma ligação forte, uma comunhão intensa entre as almas, entre os espíritos, há sim uma possibilidade de aceitação maior. Do que abstraímos disso? A necessidade da vigilância. E agora, nós vamos chegar no nosso conceito.
Vocês estão lendo aí. Influência negativa que um exerce sobre o outro. Reflitamos. Em maior ou menor grau, já fomos influenciados para o desequilíbrio por alguém, por alguns, por muitos? Eu já. Muitas vezes. Talvez vocês em graus pequenos. Já influenciamos alguém? Obviamente que sim, vamos lembrar da pergunta 459, porque quando Kardec se refere aos espíritos, ele não disse influenciam os espíritos desencarnados? Não, ele disse influenciam os espíritos. E o que é que nós somos? Nós somos alma, beleza, espíritos encarnados. A única diferença, e é uma diferença de terminologia entre espírito e alma, é que alma é quando o espírito está encarnado. Então, nós somos espíritos. Nós influenciamos, somos influenciados. Algumas vezes, vocês, talvez, de uma forma, com um pequeno nível de desequilíbrio. Não se assustem. Sempre que há uma influência negativa de um espírito sobre outro, há, sim, uma obsessão. Obsessão, meus irmãos, não são apenas aquelas situações tão reverberadas, tão publicadas, de espíritos dominando um outro, se jogando ao chão, às vezes em crises convulsivas. Não! Isso são estados severos do fenômeno, do mecanismo. Obsessão, no seu menor grau, na sua forma mais simples, é o pingo de sombra assimilado. É toda e qualquer influência negativa que somos vítima ou somos algozes. Esses termos vítima e algoz, nós iremos considerar com mais detalhes. Na verdade, nós vamos desmistificar estes conceitos. Então, vou até ratificar a frase. Obsessão, influência negativa que um espírito exerce sobre outro, seja como quem iniciou o processo ou quem foi passivamente experimentado neste processo. Vamos imaginar que um belo dia o sol brilha, o céu está azul, mas nós acordamos. Vocês estão vendo pela expressão aí do nosso amigo na tela, nós acordamos com um desânimo. Normal, não é? Normal não é aquilo que se espera. Normal na estatística, na ciência estatística, é aquilo que se repete. Então é normal que a gente acorde desanimado. E aí a gente está lá com aquele pensamento. Olha, estamos emitindo um pensamento. E vamos lembrar que nossos pensamentos, atos e emoções são elementos dinâmicos de indução e influenciam. Então nós acordamos desanimados, não obstante o sol, o céu e tal. O que mais? Estamos tristes. Nossa, hoje eu acordei numa tristeza. E aí a gente, né, conjuga, junta o desânimo com a tristeza. E aí a gente pensa, nossa, que vida difícil. Gente, quem nunca passou por isso? Eu passo por isso muitas vezes, né? Então acontece. E aí, olha o perigo. Vão se juntando os pingos de sombra, as ideias infelizes dessa união indesejada. Nós já começamos a enxergar o pingo de sombra se caminhando para algo mais volumoso. A gente, nossa, não se importam comigo. Olha que porta perigosa que nós abrimos com o nosso pensamento. E aí, até este ponto, talvez não, com certeza, a gente pega um evangelho segundo o Espiritismo, a gente faz uma leitura, a gente faz uma oração, a gente lembra de todas as dádivas que Deus nos dá, a gente luta contra estes pingos de sombra, contra esses pensamentos, e a gente inicia o dia bem. Mas vamos imaginar que não há essa luta neste momento. A gente permite que esses pensamentos circulem, produzam formas, alterem a nossa vibração, predomina o desânimo, a tristeza e o senso de dificuldade na nossa mente.
Então, o que pode acontecer? Sempre haverá alguém, vivo ou morto. Sempre haverá alguém encarnado ou desencarnado. Um só ou muitos, dizendo: eu também me sinto assim. Percebam como as conexões são estabelecidas e reforçadas. É claro que isso acontece, e às vezes, quem está concordando com este jovem, pensando essas coisas tristes, nem o conhece, nem sabe onde ele está. Pode ser um espírito lá no Japão. Lembrando que não há distância para o pensamento. Então ele diz: eu também me sinto, estou me sentindo assim. Vejam que já estamos avolumando esta conotação mental. E alguém ainda chega: vai piorar. Todas as vezes que há o pensamento desequilibrado, haverá a associação de espíritos que pensam como pensamos. Por isso que Emmanuel, sabiamente no livro Pensamento e Vida, diz: representamos sempre a voz de uma multidão. Por quê? Porque estamos sempre conectados àqueles que pensam como nós. Então, diante do pingo de sombra não contido, já estamos estabelecendo as parcerias mentais. E isso tem uma tendência de agravar. Mas lembrando sempre que nós temos todas as ferramentas para reversão, para buscarmos o equilíbrio. Mas, no nosso caso, não houve aquele esforço, o pensamento continua, eu estou muito triste, eu estou desanimado. Gente, eu estou dando exemplos pequenos, mas nós sabemos que muitas vezes os pensamentos sombrios, eles são carregados de mais primitivismo, muito mais orgulho e egoísmo. Logo, logo, haverá uma multidão dizendo: nós concordamos. E sabendo que existem as correntes mentais, pensamentos vão e vêm, há a sintonia, há o apelo que é o pedido mental e a resposta. E aí, nós chegamos numa situação. Vocês lembram que eu estava pensando assim: nossa, acordei tão desanimado, eu não vou combater essa ideia, eu permaneço nesse desânimo. Nós dissemos que isso tem potencial para agravamento, de repente eu já estou assim, do desânimo, eu já concluo: não tenho condições de fazer nada. Da minha tristeza já evolui. Eu não mereço viver assim. Onde está Deus que não olha para a minha situação? Gente, a falta de fé é um problema muito grande para o agravamento da obsessão. Onde eu estava achando a vida difícil, já influenciado por mim mesmo, pelo meu desânimo, pela minha tristeza e pelas sugestões de todos aqueles que se afinizam comigo em maior ou menor grau, a minha vida de difícil passa a ser insuportável. Estão percebendo o pingo de sombra ali no painel? Estão percebendo como que o pensamento negativo, se não combatido, se não esmaecido, ele vai se avolumando, ele vai adquirindo proporções que nós já estamos concluindo aqui, que isso pode vir, inclusive, a abreviar uma encarnação bendita e planejada. Acho que não se importam comigo, todos me detestam. Aquela influência negativa simples, aquela obsessão simples, já está aqui com outro matiz. Talvez já não seja simples mais. E aí, eu começo a concluir. Vamos fazer a analogia com aquele painel, né? Painel vigoroso. Já é algo elaborado, multiformas, multiconceitos. Eu sou um imprestável. Viver para quê? Deus me ignora e todos são meus inimigos. Gente, esse estudo, essa conversa nossa é uma conversa de otimismo, dizendo que todo este processo que é real, que é recorrente, ele pode ser evitado. Basta que tenhamos boa vontade, exercício da oração, porque nós vivemos mergulhados num turbilhão de sugestões. Sugestões de todas as fontes, de todas as origens, sugestões boas, indevidas, de equilíbrio, desequilíbrio, os espíritos superiores tentando
nos aconselhando, tentando nos direcionar para o bom caminho. Quantas vezes na obra de André Luiz nós vemos a equipe espiritual tentando sugerir e induzir a boa ideia. Então as sugestões, elas passam por nós. O acatamento, a aceitação de cada ideia, de cada pensamento, de cada emoção, depende de nós. Somos soberanos. Quando Deus nos criou, nos deu algumas condições eternas. Somos a individualização do princípio inteligente. E aí ele nos deu a capacidade de agirmos e pensarmos conforme o nosso arbítrio, o chamado livre-arbítrio. Nos fez únicos e nos fez para caminharmos ao progresso. Olha que tripé fantástico o Espírito dispõe. O acatamento das ideias é livre-arbítrio de cada um. Somos sempre cercados por muitos espíritos, encarnados ou desencarnados. As escolhas são sempre nossas. Nós dissemos, vamos ter que comentar sobre o termo vítima e o termo algoz. Por quê? Se há um espírito que nos prejudica, estamos num processo de obsessão. Nós estudamos aqui que, para que este fenômeno ocorra, é necessário que haja a sintonia. É necessário que haja a assimilação da ideia. Então, ainda que eu me veja como um obsidiado, e há um obsessor, temos que lembrar que houve um acatamento. Pelo nosso livre-arbítrio, decidimos. É claro que não é assim. Decido, doravante, em ser um obsidiado. Não, mas eu decido aceitar apelos infelizes. Eu decido sentir o desânimo, o desequilíbrio, a melancolia. E não estamos julgando ninguém. Estamos apenas dizendo que Emmanuel conceitua a obsessão como o equilíbrio de forças inferiores que se retratam. Mas como assim? Aquele espírito nos parece muito mais involuído do que aquele outro. Sem entrar nesse mérito, o que nós estamos dizendo é que houve uma sugestão e houve uma aceitação. E tomemos cuidado, porque nesses graves casos de perseguições, vemos isso nas reuniões de desobsessão, na narrativa das experiências. Aquele espírito aparenta estar flagelado, perseguido, cruelmente pelo seu algoz. Mas nós temos que lembrar que a nossa existência é um livro. Cada encarnação é uma página ou um capítulo. Se nós olharmos só a observação atual, o quadro atual, talvez seja fácil perceber que há um perseguidor e um perseguido. Mas talvez se voltarmos no tempo, a situação se inverteu lá atrás. Então, Emmanuel, com muita sabedoria, diz, para que haja obsessão, há sintonia. Esse equilíbrio de forças inferiores é isso. Para que o ódio tenha repercussão, é necessário que ele seja recíproco. Somos nós que muitas vezes alimentamos, mantemos esses laços. Então, por isso nós concluímos, não há obsessão unilateral. Sempre há o emissor, o receptor, pensamentos que se conjugam, interseção de ideias, afinidades. Não, mas há obsessão numa só direção quando ela é a auto-obsessão. Até na auto-obsessão, ou seja, eu mesmo insistindo numa ideia infeliz, repetindo isso na minha mente. Não há uma influência para que eu pense aquilo, mas a partir do momento que eu penso, quantos se associarão à minha ideia? Aí não há mais a unilateralidade. E não ocorre somente dos mortos para os vivos. Temos aqui um símbolo, temos aqui um perispírito, simbolizando um espírito desencarnado. Então, nós vamos mostrar aqui uma obsessão, uma influência de um desencarnado para um encarnado. Para que haja essa influência, tem que ter um pensamento emitido.
Então, desencarnado influencia encarnado? Sim. Acabou? É só essa direção? Não, é multilateral. Encarnado também sugere, influencia encarnado. Pronto. Todos os tipos aqui, todos os caminhos, os fluxos. Não, gente. Nós esquecemos que os desencarnados influenciam desencarnados. Agora a gente encerrou. Não, não encerrou, não. Porque encarnado influencia desencarnado, sim. Há muitos desencarnados vitimados por obsessões causadas por espíritos encarnados. Acabou? Não. Tem também o desencarnado para desencarnado. Então, gente, todas as direções, sempre com essa permuta incessante, ininterrupta de sugestões. Por isso que Emmanuel fala, a associação preside todos os fenômenos de nossas vidas, porque estamos o tempo todo emitindo e recebendo. Fechando, então, a obsessão, a influência negativa, não ocorre somente de mortes para os vivos, porque muitas vezes aparece entre os próprios encarnados. Muitas vezes. Aqui é só um diagrama. Quando a mente sintoniza, quando a mente visada, ou seja, a quem eu direciono o meu pensamento, sintoniza com a minha, começa um circuito, ou seja, uma permuta mental. Eu influencio, sou influenciado, eu sugiro, eu recebo, mandei um apelo, tem a resposta. As convicções são cambiadas, né? A palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência. Claro, há sim a atitude pelo pensamento, mas nós ainda reforçamos, tangibilizando com os nossos movimentos físicos, com as nossas atitudes concretas. E agora, olhem para essa imagem. Nós estamos aqui mostrando um fenômeno, uma pintura da obsessão, que é alguém tocando uma flauta e influenciando a serpente, ou seja, o obsessor influenciando o obsidiado. E aí, o que nós temos? Nós temos um ciclo de encantamento, em que o obsessor e o obsidiado passam a viver. Mas, meus irmãos, essa figura está completamente incorreta. Porque, na verdade, é assim. A influenciação é recíproca. Um influencia o outro, age e reage. Então, não é um encantador e uma serpente obedecendo os movimentos da flauta. São dois encantadores que se influenciam. Quais são os meios para nós assimilarmos os princípios superiores da vida? Ou seja, qual é o método, o algoritmo, a receita para que nós consigamos evitar essas influências negativas, estas situações de obsessão? A oração, falamos dela, o serviço ao semelhante, a bondade, o trabalho, compreensão fraterna, constituem os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida. Todos esses fatores. E aí, para deixar isso mais perto de nós, empreendemos o esforço para o trabalho que dignifica, termos a fé que nos propiciará as ligações com os espíritos que buscam conformidade às leis divinas. O estudo para qualificar este nosso esforço, a nossa fé e o nosso trabalho. Gente, a fé é muito importante, o trabalho também, mas o estudo é necessário para qualificar, né? Basta eu fazer uma seguinte proposição para vocês. Eu comprei um avião para 300 passageiros. Eu gosto muito de aviação, só que eu não sei pilotar. Mas eu vou fazer a minha oração, eu tenho muita fé que nós vamos conseguir voar, mas eu não sei pilotar o avião. Vocês aceitariam viajar comigo, eu sendo piloto? Provavelmente não, porque é necessário, é requisito, é premissa que eu tenha o conhecimento. Então, sim, a evolução moral, ela prepondera sobre
sobre o avanço intelectual, Emmanuel responde isso no Consolador. Mas nós temos que buscar o conhecimento, porque ele vai qualificar as nossas atitudes. O auxílio, a oração e o trabalho está ao alcance de todos nós. Estes 6 fatores. A oração, que não custa nada, a fé em Deus, a fé no porvir, a esperança. O trabalho, tenhamos a vontade de buscar um movimento, a questão cinética para o bem, o esforço sempre. O auxílio, transcendendo a nossa família mais próxima, entendendo que a nossa família é universal, e o estudo qualificando isso tudo, são métodos muito importantes de desobsessão. Meus irmãos, mais uma frase de Emmanuel: quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão. Isso significa que quando a gente está nesse circuito, nessa permuta mental, com um ou vários espíritos, repetindo sempre esse desequilíbrio, há uma tendência de que isso sempre se agrave. Então, nós temos que estabelecer uma forma de interrupção. Falamos dos fatores. Se essa permuta mental não é contida, e aí nós temos a prece, temos o trabalho, temos a oração, o tratamento espiritual no Centro Espírita Joana d'Arc, tantas formas. Se nós não contemos isso, lembrem-se do painel vigoroso, é assim que se forma estranhos desequilíbrios, palavras de Emmanuel, que muitas vezes levam a moléstia, desalento, aflição e loucura, quando não plasma a crueldade e a morte. No livro Os Missionários da Luz, lá nos é explicado que quando um encarnado cumpre todo o seu programa de vida, ou seja, cumpriu aquilo que foi programado com muito carinho, na erraticidade, ele é recebido como um completista. Porque raros são os espíritos que percorrem toda a sua jornada, cumprem tudo aquilo que estava estabelecido por nós mesmos, em concordância com os técnicos da espiritualidade. Então, quantas vezes, pelo desequilíbrio, pelo pensamento negativo, nós trazemos para o nosso corpo a moléstia, em consequência a doença mental? Para isso, estudo, serviço, fórmula ideal para nos libertarmos dessas algemas. Meus irmãos, esse estudo é muito extenso, abrangente. É claro que nós não esgotaríamos aqui nesse breve encontro. Uma história contada por André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 23. Gostaria que todos vocês se imaginassem na sala onde acontece a história, que nós vamos aqui dissertar. Essa história se passa numa casa espírita, numa reunião de tratamento espiritual, onde o dirigente, o famoso e conhecido Raul Silva, reputado pelas suas qualidades morais, conforme André Luiz nos diz, ele dirige essa reunião. Então, ele estava lá, nesta reunião de tratamento, tinha uma jovem senhora, muito abatida, que estava ali para receber, então, essa assistência humana e espiritual, assistência tanto dos médiuns encarnados, quanto da espiritualidade superior. Então, o que André Luiz percebeu? Aquela jovem senhora se levantou de uma forma estranha, rodopiou pelos calcanhares, como se tivesse um motor que lhe acionasse os nervos. E caiu, foi ao chão, inspirando piedade. Imaginem que cena forte. Estamos ali na casa espírita, uma reunião de tratamento, a moça ali vai ser submetida ao tratamento, ela se levanta, ela gira e, de repente, ela vai ao chão. No plano material. No plano espiritual, o que foi visto? O que André Luiz percebeu? Que aquela moça estava sob influência de vários espíritos sombrios. Mas sofria o assédio, a influência mais forte, mais intensa e persistente de um espírito. Como o nosso pensamento é uma fotografia, é uma exteriorização, foi fácil
para André Luiz perceber que a intenção daquele espírito era aniquilar a existência daquela jovem encarnada. Meus irmãos, percebam o grau de influência que esse espírito estava exercendo sobre a moça. Coleando pelo chão, o que é colear? Nós trouxemos um significado aí, que eu também não sabia. Colear é deslizar no chão, como uma serpente. Então, ele estava lá no chão fazendo movimentos em S, coleando pelo chão, aparentando um aspecto animalesco. Claro que ninguém vira animal, mas nós sabemos que o perispírito se modifica sob o reflexo mental dominante. Aquilo que o espírito acredita ser ou estar, o perispírito sofre essa metamorfose. E quando ela é muito grande, o próprio corpo físico, ele assume essas expressões. Atua muito sobre os nervos, né? Então, ela estava ali nesse aspecto. Quase que uivando à semelhança de loba ferida. Então, a moça estava ali emitindo grunhidos, gemidos, sons. Gritava a debater-se no piso da sala, sob o olhar consternado de Raul. Raul era o dirigente encarnado, vendo aquela cena de muita dor e sofrimento. Então, se parássemos aqui a história, o que nós veríamos? Uma frágil jovem senhora, influenciada por um espírito sombrio, uma vítima, um algoz. Se nós observássemos essa história unicamente por esse prisma, mas o que Aulus esclarece para André Luiz? Que aquela situação é um problema complexo de fascinação, que essa moça está controlada por um terrível hipnotizador, assistido por companheiros. E ali menciona a vingança. Meus irmãos, sabemos que todas essas situações, principalmente essas perseguições ferrenhas, muitas vezes elas remetem aos anais de nossas encarnações. É necessário uma análise em dilação de tempo que extrapola esta encarnação que, como dissemos, é uma página de um livro. Percebam. No ímpeto de ódio com que este espírito se lança sobre ela, propõe-se humilhá-la utilizando-se da sugestão. Pela onda de pensamento, sabíamos que a ira se lhe extravasava do ser. Então, estava publicado no ambiente o pensamento de ódio dele para com ela. Aparentemente, uma jovem infeliz, uma vítima de terrível perseguidor, mas toda a história tem muitas nuances. Então, Aulus continua. Aulus era o instrutor desencarnado de André Luiz. André, posso dizer-lhe que o enigma perdura em pouco mais de... Então, meus irmãos, há quanto tempo estes espíritos mantinham essa relação, essa ligação? Ali mencionou vingança. Será? Porque a obsessão não dá saltos. É o pingo de sombra, é a linha, é o painel. É algo que a vontade vai cedendo passo a passo. As ligações vão se tornando mais fortes conforme o comprometimento recíproco. Então, este enigma, essa ligação, será que perdura? Vem de quanto tempo? 10 anos? Talvez mais, né? Antes dessa encarnação dessa moça, 50 anos? 100 anos? 200? 1 milênio. Não há vítima. Não há algoz. Há cúmplices, espíritos que se machucam desde 1000 anos atrás, há 1000 anos atrás. Sob os olhos materiais, a impressão rápida, porém superficial, é diferente, mas o que nós temos aqui é, há 1000 anos atrás, houve um saque. Este espírito, para satisfazer esta mulher, que não lhe correspondeu o sentimento depois do crime, matou os próprios pais neste ato. Ele tem, a frase é forte, mas é elucidativa, ele tem o coração como um vaso transbordante de fel.
Então, eles tinham um vínculo amoroso. Para agradá-la com atributos materiais, monetários, riquezas, ele assaltou e matou os próprios pais. E depois foi ignorado por ela, foi trancafiado numa prisão. Conseguem entender? Não estamos dizendo que isso deveria acontecer, claro que não, mas conseguem entender que há muitos parâmetros nessa história, muitas situações, muitas circunstâncias. Eram dois corações desesperados no inferno estabelecido por eles mesmos. Emmanuel, obsessão, reflexo de forças, equilíbrio de forças inferiores que se retratam. Numa visão superficial, era uma vítima e um algoz. Agora já sabemos que é uma história, é uma permuta de ódio que vem há muito tempo. E aí, como é da lei a reconciliação, né? É da lei de Deus que os adversários se reconciliem. Como estabelecer o diálogo, a aceitação, e por que não dizer, num estágio mais avançado, a fraternidade entre os dois? Muito importante esse tratamento espiritual, passes magnéticos, mas é necessário que haja a transformação, a renovação em cada um dos dois, e em todos os espíritos associados. Então, para este caso, que foi tão contundente, Aulus explicou para André Luiz: a moça e o verdugo serão mãe e filho. Não há outra alternativa, porque este caso está muito agravado. Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher, e nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolhê-lo no próprio seio. Não está implícito aqui que todas as obsessões se resolvem com a maternidade, com a paternidade, com o lar, reencarnando no mesmo lar. Mas o que nós sabemos, conforme Emmanuel explica no Consolador, é que o lar é a melhor escola de preparação das almas. Então, neste caso, onde essa permuta odiosa está estabelecida há 1000 anos, onde há muita dor e sofrimento causados por ambos, onde há esse sentimento doloroso em reciprocidade, o lar será um santo remédio, um eficiente método de reencontro desses espíritos. O tema é muito abrangente, não se esgota. Trouxemos aqui apenas alguns insights. Então, eu agradeço a presença de todos vocês e a gente encerra dizendo: diante do pingo de sombra, a nossa atitude firme de esmaecermos, de combatermos aquele pequeno desânimo, aquela frase maliciosa que nos chega, talvez a gente perceba um enfraquecimento de nossa fé, e nós temos tantos recursos à nossa disposição, começando com oração, que não nos custa nada, não custa dólar, não custa Bitcoin, custa só nós desenvolvemos a vontade, funcionamos à vontade. Então, a oração, o estudo, o trabalho. Isso simplifica o método desobsessivo mais eficiente. Temos o esclarecimento da reunião de desobsessão, temos o passe magnético, mas não tenham dúvida, conforme preconizada na pergunta 469 do Livro dos Espíritos, o estudo, a oração, por que não dizer a fé, o trabalho. Com isso, desenvolvendo isso, insistindo nisso, tenham a certeza que nós estaremos sintonizados às correntes do bem. Muito obrigado ao Centro Espírita Joana d'Arc, ao presidente José Roberto. Agradeço a tolerância de todos vocês. Fiquem com Deus.